Então vamos começar nossas vivências sistêmicas. Já fizemos nossas combinações aqui. Se for necessário, a gente fala mais um pouco. Há milênios, o medo foi a forma de manipulação das massas. Então, durante muitos milênios, nós fomos manipulados através de vários tipos de medos. Enquanto a sociedade, grupos e individualmente, o medo está presente. Medo do fogo do inferno, de não ser aceito, de não ser amado, de não ser importante no grupo, de não conseguir algo, de errar, de ser julgado, ridicularizado, medo de dar certo. Tem gente que tem medo de dar certo. E ser expulso do sistema. Medos. Quando nós falamos de medo, a gente já lembra dos nossos medos. Alguma coisa você sentiu aí no seu corpo. Durante essas vivências, eu vou pedir para que você preste bastante atenção ao que está acontecendo no seu corpo. Porque é o que está acontecendo no seu corpo é que dá o sinal para você entrar em ação durante a sua vida. E quando nós estamos desconectados a mente do corpo, muitas vezes nós temos sintomas que a gente não sabe o que é. Quais são as mensagens que esse sintoma está querendo nos dizer. E a maior parte de nós vive desassociado. O que é desassociado? Desassociado no sentido de que a gente usa essa desassociação para não sofrer, como um mecanismo de defesa, de sobrevivência. Em algum momento das nossas vidas, pode ser que você teve um trauma, passou por algum medo, por alguma situação que te trouxe incômodo. Pode ser que você gravou na sua mente, no seu corpo, inconscientemente, esse mecanismo que, mesmo sem você saber ele conscientemente o que é, te traz uma sensação. Perceba aí, o que foi que você sentiu? Anota nas suas anotações. O que foi que você sentiu quando eu trago essa lista de medos para você? Coloca todas as sensações. Às vezes foi um frio na barriga, foi um frio nas costas, na coluna, na cervical. Geralmente aparece no corpo, né? Do corpo mesmo, não dos membros, braços e pernas, mas geralmente é no corpo que a gente tem a maior parte dessas sensações. Talvez até uma dor de cabeça pode acontecer, mas é no corpo que eu quero chamar a sua atenção. Durante a nossa história nós chamamos de avatares ou grandes homens, grandes mulheres que nos trouxeram exemplos de que nós poderíamos mudar determinados paradigmas na nossa sociedade. Irmã Amada Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Mandela, Gandhi, na época em que eles atuaram na nossa sociedade, trouxeram quebras de paradigmas. E nós estamos vivendo um monte delas. Aquilo que não tem. Talvez você acredite que você não tem nenhuma dessas qualidades. O que eles têm de diferente de nós? Lista aquilo que você acredita que você não tem. O que você não tem que a irmã
que a Madre Teresa de Calcutá tinha, que você acredita que você não tem? O que o Martin Luther King tinha e que você acredita que você não tem? O Mandela, o Gandhi, dentro daquilo que você conhece. Eu não vou ficar citando o que eles fizeram, o que eles tinham, deixar de ter, para não influenciar aquilo que você sabe e que você sente. O que você acredita que você não tem? Que eles tinham que você não tem? Que você sabe? Muito bem. Então, aquilo que eu não tenho, talvez você acredite que você não tem. Mas agora, nesse momento que você já fez essa listinha aí, você reconheceu. E se você reconhece, é porque você conhece essas qualidades em algum nível. E o seu eu divino pode trazer a força para alcançar a consciência disso que você está dizendo e acredita que não tem. Então nós vamos fazer uma meditação. E nós vamos imaginar o eu divino. Quando eu falo do eu divino, quando nós tentamos nomear as qualidades desse eu divino, nos escapa. Nos escapa. Porque esse eu divino, essa transcendência, falta-nos palavras para descrevê-la. E para cada um vai ter um significado, uma significância diferente dentro da sua história, do seu contexto, do seu sistema. Vai ter algo que escapa à palavra, à linguística. É como se a gente tentasse pegar a água. Definir o eu divino é como se eu fosse tentar pegar a água e não conseguisse. A mão até fica molhada, mas você não agarra, você não retém. Tudo bem por aqui? Então o eu divino, eu vou convidar você a imaginar ele. Sem palavras. Apenas um sentimento, uma sensação desse eu divino que habita as nossas imaginações, que habita o nosso ser de alguma forma. E eu vou convidar você a respirar. Respirar profundamente, enchendo seu diafragma, seu pulmão e soltando pelo nariz e pela boca, no seu tempo. Atente-se a esse entrar e sair. Como tudo na vida, a respiração é a vida. Umas ondas do mar que vêm e vão. E tudo na vida é isso. É um pulsar. Pulsar do nosso coração, da nossa respiração. Nosso sangue sendo bombardeado pelo coração.
também é isso. Esse entra e sai. Tome consciência desse ar que você está respirando e inspirando. Vai levando a consciência para os seus pés, palma dos pés, suas pernas, joelhos, coxas. Quando você respira, imagina nesse momento que você respira luz. Uma luz que desce do alto. E quando você expira, as tensões vão se esvaindo. Pode dar um pouquinho de sono, porque vai relaxando. E é tão gostoso. Vai levando a sua consciência para o seu quadril. Sente o local onde você está sentado. Se você quiser ficar com os olhos abertos, para ficar no presente, fique. Não é necessário ficar com os olhos fechados. Fique à vontade. Muito bem, você vai relaxando. Leve a sua consciência para o seu abdômen, sua coluna lombar, sua coluna torácica, que é o meio das costas, seu peito, abdômen, peito. Perceba como o ar entra e como o ar sai. Se os pensamentos vierem, não brigue com eles. Apenas diga: estou pensando. E volte a sua respiração. Volte a sua consciência para você, aqui e agora. Que os pensamentos não param. E diga sim. Eu penso, sim, eu estou escutando algum barulho. E volte a sua atenção à sua respiração, ao seu corpo, às sensações do corpo. Tome consciência dos seus ombros, braços, antebraços, mãos, dedos das mãos. Respire e solte pelo nariz e pela boca. E conforme você expira, você vai suavizando, relaxando, as tensões vão se dissipando. Se houver algum local do corpo que ainda está tenso, respire imaginando que o ar está indo até esse local. E na expiração, relaxe. Tome consciência da sua coluna cervical. Não precisa ficar imóvel, tá? Pode se mexer. Tome consciência da sua garganta, sua cabeça, couro cabeludo, testa, sobrancelhas, bochechas. Lábios, língua, maxilar.
Pode ficar com os olhos abertos, fique à vontade. Muito bem. Agora, nessa respiração, eu vou convidar você. Você já está relaxado e vá relaxando no seu tempo. Perceba seu corpo. No final da respiração. No seu corpo, em algum lugar, você sente o centro do o seu centro. Onde está seu centro? Onde você sente que é o seu centro? Neste local, eu vou convidar você para imaginar uma luz no seu corpo. Pode ser do seu ventre até o seu pescoço. Deve ter algum lugar onde você se sente centrado, centrada. Imagine uma luz. Pode ser uma estrela. Pode ser um sol. Conforme você respira, essa luz aumenta. E quando você expira, as tensões se dissipam. Vai aumentando essa luz. Eu vou parar de falar um pouquinho para que você possa fazer esse movimento. Se você não consegue, não tem problema. Não se cobre. Está tudo bem. Muito bem. Mexam os dedos dos pés, os pés, as mãos. Se espreguiça. Quer se espreguiçar, fazer algum movimento? Aproveita, não precisa. Vira para um lado, vira para o outro, se espreguiça. Ai, boceja. Libera. Sinta-se à vontade. Estão todos bem? Vou fazer assim, belezinha. Nós vamos, para manter um ambiente seguro, eu vou fazer uma âncora de recurso com você. Para quê? Se caso você sentir alguma coisa que você vê que você não está se sentindo bem, você dispara a sua âncora. Então eu vou convidar você a lembrar na sua vida um momento de segurança. E nós vamos combinar um gesto, tá? Sua mão esquerda, você segura aqui, ó. Essa parte do braço direito, você vai segurar de uma forma
singular, um pouco diferente da forma com que você sempre segura, apertando com um dedo diferente, com um dedinho só, não sei. Faça do seu jeito. Nós vamos combinar esse gesto. Quando eu disser dispare sua âncora, você vai fazer esse gesto com a mão esquerda, segura seu braço direito, seu antebraço direito, de uma forma singular. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então vamos lá para a nossa história e lembrar de um momento em que você se sentiu muito seguro, muito segura. Todo mundo lembrou? Segurança. Um momento em que você estava muito bem. Pode ser no colo da mamãe quando você era criança, ou do papai, ou no colo de alguém amado. Eu estava me sentindo abraçada, segura. Tudo bem? Tudo bem? Lembrou agora? Alguém não conseguiu lembrar? Esse momento que seja um momento singular, gostoso, seguro, tá? Aqui eu estou segura. Então, lembrou dele? Traz as imagens. Isso. Traz as imagens desse momento que você se sente seguro na sua mente. Traz sons. Pode sim, Rita. Traz os sons desse momento, as percepções do corpo, aquilo que você sentia, as sensações. Traz essa sensação de segurança. Se tiver sons, a imagem. E está acontecendo agora. Está acontecendo de novo esse momento de segurança. Porque o nosso cérebro, quando lembra, ele revive. Então, reviva esse momento de segurança. Eu vou convidar você para aumentar a imagem. Deixa uma imagem bem grandona. Como se estivesse acontecendo em 3D. Entra dentro da imagem e revive os sons, as sensações. Se estava de dia, se estava de noite. O ambiente, as sensações no corpo, vento, frio, quente. Reviva. E eu vou convidar você para aumentar essas sensações 2 vezes. Essa sensação de segurança te invade profundamente, você está cada vez mais seguro, mais segura. Aumenta mais 2 vezes. Muita segurança, que delícia. Ai, seguro, seguro, seguro e dispara sua âncora. Muito bem, muito bem. Tá tudo bem aí? Eu vou fazer uma pergunta, coloca no chat, ou fala pra mim. O que foi que você já jantou hoje? Todo mundo já jantou? Não tenho apetite, mas gosto da ideia de ajudar a encontrar um restaurante. Google é brincadeira, né? Você não pode falar nada aqui que o Google te responde. Desculpe, Fica eu quieto. não entendi. Não é pra você falar, é só isso. Deixa eu desligar, senão não para. Então essa foi uma ótima quebra de padrão, né? Ô, Vanderleia, chegou aqui, agora que eu tô te vendo aqui. Então, ótimo. Durante as vivências, se você precisar, dispare essa âncora. Você pode fazer até assim, ó. Coloca a sua mão direita debaixo do seu braço esquerdo e com a outra mão esquerda aperta um abraço. Olha que delícia, esse abraço com uma âncora. Usa ela agora para ver o que acontece. Ó, assim, ó.
O braço direito você abraça embaixo do braço esquerdo e com o braço esquerdo, com a mão esquerda, dispara a sua âncora. Tudo bem? Estão se sentindo seguros? Ótimo. Isso é só para criar um ambiente de segurança, para se você precisar dessa âncora, você dispara ela, tá bom? Então, ótimo. Agora eu vou chamar uma pessoa muito legal, a Patrícia. Vou colocar ela para vocês ficarem olhando para ela. Cadê a Patrícia? Oh, meu Deus. Patrícia, você tá aí, Patrícia? Tudo certo? Tô aqui. Você tem como ficar de pé aí, Patrícia? Tenho sim. Então, nós vamos trazer 3 posições. Quando a gente faz exercícios sistêmicos, nós usamos muito o exercício de programação neurolinguística que se chama posições perceptivas. E nós vamos usar essas posições perceptivas. Você vai poder usar 3 papeizinhos. São 3 papéis onde você vai escrever em um papel o eu. Eu sou eu mesma. Eu. Quando eu falo eu, Silmara. Eu, Patrícia. Não é o ego, é o eu comum. No outro papel, você vai escrever neutro. É um lugar neutro, como se fosse um observador de fora. Não, de fora, desculpa, de fora não. Um local totalmente neutro. E no outro papel, você vai escrever o eu divino. Esse eu divino que a gente sentiu um pouco sobre ele quando você colocou a luz aí para brilhar. E que muitas vezes a gente tenta explicar. Jung falava desse eu divino e ele se referia ao self, quando a gente transcende. Né? Então, nós vamos nos conectar com esses 3 lugares, tá bom? Então, eu vou convidar a Patrícia para fazer a demonstração. E aí, você vai fazer de pé aí. Eu vou conduzir depois vocês, para vocês fazerem, tá bom? Então, Patrícia, você consegue me ver? Consigo sim. Aqui eu tô com você na tela inteira. Quem puder, clica 2 vezes na imagem da Patrícia para poder ver ela apenas, tá bom? Então, Patrícia, eu vou convidar você para você colocar do seu lado direito o eu divino. Do seu lado esquerdo, o eu. Não precisa ser um papel, tá? Pode ser um objeto que você referencie. É só uma representação, tá bom? Então, à direita vai ficar o eu divino, à esquerda o eu, e no meio, um pouquinho para frente, afastado dos dois, o neutro. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Então, eu vou convidar você, Patrícia, para ir para o neutro. Vamos começar no neutro. Sem nada para fazer,
sem nada para pensar. Eu vou pedir, Patrícia, para o neutro ficar um passo para trás, tá? Para No ficar bem. alinhamento. Não fica alinhado, fica um passo para trás, não fica Ah, entre tá os bom. dois, tá? Tá. O neutro não fica entre os dois, fica um triângulo, tá bom? Uhum, tá. Então, no neutro, respira profundamente, solta, nada para pensar, nada para sentir, apenas neutro. Tudo bem? Tudo bem. Agora dá um passo para o eu. Esse é o seu lado direito? Não, esquerdo. Esquerdo, tá certo. Esquerdo. Virada pro divino, virada pro divino. Sente o eu. Eu, Patrícia, com todas as suas características. É o eu, Patrícia. Sem julgamento, sem crítica, sem dualidade. Eu, no aqui e agora. Tudo bem? Tudo bem. E entre um e outro, nós sempre vamos voltar para o neutro. Volta para o neutro. Deixa aí a Patrícia. Vai para o neutro. Respira fundo. Conseguiu neutralizar? Sim. Agora dá um passo devagarzinho. Vai lá para o eu divino. Vira pro eu. Sente seu eu divino da forma que você entende ele. Aquilo que nos escapa. Eu vou tirar o seu som, tá? Isso, tira seu som. Ancora ele nesse lugar. Muito bem. Pode ser com os olhos abertos, tá? Volta para o neutro. Respira fundo. Não precisa mexer a câmera não, tá? Tá dando para ver, né? Desse jeito tá dando para ver bem. Você tá bem? Agora eu vou convidar você para ir pro eu. Olha para o eu divino, eu. O eu vai olhar para o eu divino. Consegue ver ele? Consegue senti-lo? Então, olhando para o eu divino, traga um gesto que vier do seu corpo naturalmente. Um gesto para o eu divino. Um gesto que você achar melhor, que você sentir. O eu faz um gesto para o eu Eu divino. tenho vontade de dar um passo. Entendo, mas nesse momento vai fazer só um gesto. Patrícia já quer ir lá para frente.
É um gesto só com uma mão? Olha para ele, tá? Olha nos olhos do eu divino. Tá sem som. Se você quiser, traz uma palavra ou uma frase. O que você quiser falar, tá sem som. Fica à vontade para falar com o eu divino. Muito bem. Muito bem. Respira fundo, vai lá para o neutro. Respira fundo. Toda vez que a gente entra num dos papéis, a gente respira profundamente. Tá? Agora, vem devagarzinho e entra no eu divino. E olha para o eu. Olha para ele fazendo gesto, dizendo, ouve a palavra, a frase que ele te trouxe. E perceba se o eu divino consegue fazer um gesto para o eu. Que gesto ele traria? Se tiver uma frase ou uma palavra, o eu divino dizer para o eu, o que seria? Muito bem. Vai para o neutro agora. Respira. Muito bem. Agora vem para o eu. Olha para o eu divino. Ouve. Olha para ele, o gesto que ele lhe fez. E qual gesto você, o eu, faz para o eu divino agora? Eu sei, mas só o gesto por enquanto. Percebe que agora vem as duas mãos, as expressões do rosto, o corpo balança indo pro eu divino. Muito bem. Muito bem, Patrícia, respira fundo. E eu vou convidar você para ir. Nós viu que nós fizemos 2 rodadas. Fomos do eu pro neutro, do neutro pro eu divino, volta. E no que o eu divino responde, o eu tem uma outra percepção. Agora vai pro neutro. E agora eu convido você a ir do neutro, olha para os dois. Na sua mão esquerda, imagine que o eu vem para a sua mão esquerda. E para a sua mão direita, vem o eu divino. Veja, vira uma mão para a outra e sinta se a sua mão, se as duas mãos conseguem, se o eu divino e o eu conseguem se juntar. Não precisa forçar. Vai no seu tempo. Sinta se eles se atraem. Pode ser que você sinta uma força aí entre as mãos.
juntando as mãos. Se não conseguir juntar, não tem problema. Mas sinta esse movimento do eu com o eu divino. Muito bem. Traga eles dois juntos para o seu coração. Aqui o coração vai sentindo, mas numa representação desse nosso corpo, nosso ser. Não com a mente raciocinada, mas com a sensação. Apenas o sentir. O sentir. Quando você faz esse movimento, integra o eu e o eu divino, formando uma grande terceira parte que é você por inteira, por inteiro. Percebendo que o eu divino mora e é você, integrando os dois. Muito bem, Patrícia, obrigada. Todo mundo compreendeu esse exercício? Muito fácil. Muito fácil, né? Então eu vou convidar você agora para a gente fazer juntos aqui. Eu vou conduzindo vocês e vocês vão fazer. Tudo bem? Se você não pode ficar de pé, coloque aí âncoras e coloque as mãos em cima delas. Mas aí quando for no neutro, se afasta um pouco. Por exemplo, se você não quiser fazer de pé, à direita coloca o papelzinho da mão, um papelzinho ou um objeto representando o eu divino. À sua esquerda, você, eu, e mais afastado, o neutro, tá bom? É interessante fazer de pé? É interessante fazer de pé porque as sensações no corpo são totalmente diferentes de quando você faz sentado. Não precisa ficar tímido, porque é algo que você vai sentir no corpo, a sensação no corpo que é importante, tá bom? Então vamos lá, podemos começar? Se você não quiser fazer, você não é obrigada, não é obrigado. Aí eu convido você a fechar sua câmera. Você não é obrigado a fazer, tá bom? Aqui ninguém é obrigado a nada. Então vamos lá. Você pode então ficar agora no neutro, entre no espaço neutro. Respira profundamente. Nada para pensar, nada para fazer. Vamos aguardar um pouquinho, as pessoas estão se preparando. Oi. Oi, que eu fiz uma perguntinha. Se o neutro fica na parte de trás ou à frente? Fica um triângulo, tá? Isso, mas o triângulo para trás ou o triângulo para frente? Ele vai ficar na. Faz para trás para eu poder te ver, Tá tá bom, bom? tá bom. Tá ok. Coloca no chão os papéis? Pode ser no chão, não precisa ser um papel. Se tiver, Porque por eu fiz. exemplo, Mas eu fiz quando piso, eu li. isso. Você imagina, direita eu Tá, divino, à esquerda o eu, à frente ou atrás o neutro, tá bom? Num triângulo, tá bom?
Obrigada. Muito bem, então agora você pode se direcionar para o eu. Vá para a posição do eu, de frente para o eu divino. Respira fundo, sinta seu corpo. Eu como eu me percebo, como eu me sinto, como eu me vejo. Muito bem. Agora, dê um passo vagarosamente, vai no seu tempo, para o neutro. Respira fundo. Aqui é o neutro. Vagarosamente vá para o eu divino. Virando, olhando para o eu. Muito bem. Imagine o eu divino. Talvez não tenha palavras para descrevê-lo. Aquilo que transcende a nossa vã filosofia, nossos paradigmas, aquilo que você sente de divino, ou aquilo que transcende essas nossas diferenças, que a gente tenta agarrar, não consegue, sem palavras, sem dualidade, sem certo, errado, alto, baixo. Aqui não existe dualidade no eu divino. Aqui no eu divino não existe feminino, nem masculino, nem certo, nem errado. É divino. Deixe aí nesse local o eu divino e vá para o neutro. Respira fundo. Você já sabe. Vem para o eu. Olhe para o eu divino. Consegue ver o eu divino? Consegue olhar nos olhos dele? Consegue sentir a sua presença? Faça um gesto para o eu divino. Aquilo que vier, a vontade que vier de fazer, que gesto você faz? Pode ser apenas uma expressão, pode ser qualquer coisa, aquilo que vier do seu coração. Muito bem. Muito bem. Agora vá, desmancha seu gesto. Vagarosamente vai para o neutro. Respira profundo. E vem para o eu divino.
consegue ver o eu? Veja ele fazendo gesto. Retribua o gesto para ele. Aquilo que vier para você. Eu divino. O que o eu divino consegue gesticular para o eu? Que mensagem ele traz para o eu? Que palavra? Que frase? Você pode dizer, você está sem som. Só você e o eu divino é que vão ficar sabendo. O que o eu divino demonstra, fala, emite para o eu. Respira fundo. E vá para o neutro. Entre um e outro, a gente sempre vai para o neutro para, né, não contaminar um campo e o outro. Muito bem. Agora vem para o eu. Olha para o seu eu divino. Escuta o que ele disse para você. Olha para ele a expressão que ele fez para você. Que gesto você faz para o seu eu divino agora? Que palavra você pode dizer para ele? Você quer perguntar alguma coisa para o seu eu divino? Aproveita, pergunta, conversa com ele. Muito bem, muito bem. Tô vendo gente aqui querendo ir pro eu divino correndo. Muito bem. Pode desmanchar e ir pro neutro. E agora vamos fazer aquele momento em que você coloca na sua mão esquerda, traga o eu para a sua mão, como se ele estivesse flutuando aí dessa âncora que você colocou no chão. Ele flutua, flutua e se deposita na sua mão esquerda. O mesmo acontece com o divino na sua mão direita. As duas mãos se olham, o eu divino, o eu se olham, e sinta no seu tempo eles se juntando. Perceba se tem resistência. O neutro vai sentindo se tem resistência, se está difícil. Se estiver difícil, não tem problema. Não tem certo, não tem errado. Não tem certo, não tem errado. E você vai, no seu tempo, juntando os dois. Se você não conseguir juntar, não está errado. Não é porque você é menos ou mais, não tem nada a ver.
E se você conseguiu juntá-los, junte-os e traga para o seu peito. Entregue eles, integrando eles dentro de você, formando uma grande parte. Eles agora não estão mais separados. Eles estão totalmente integrados em você, formando uma só parte. Muito bem. Muito bem. Quem quiser terminar, quem já terminou seu exercício, pode sentar. Quem quiser, pode sim, pode vir para cá. Eu vou convidar você a escrever agora. Escreva seus insights. O que esse eu divino te trouxe de respostas? Quais foram as suas percepções, agora como uma grande parte? Como foi essa experiência para você? Anote, porque talvez mais para frente, um dia, você se lembre, puxa, eu fiz um exercício naquele dia e eu lembro que eu tive um insight incrível. Deixa eu ir lá ler. Então anota aí para você, pro eu do futuro, para esse grande eu do futuro. Para você, o que esses gestos, essas palavras significam? Tá bom? Quando vocês terminarem, vocês fazem um joinha aqui para mim. Tudo bem? Podemos seguir? Então, esse exercício foi para a gente se preparar, perceber que quando a gente entra numa âncora e na outra, nós temos percepções diferentes. Vocês conseguiram ter percepções diferentes em cada lugar? Ótimo. Então, agora vamos para uma outra vivência. Todos preparados? Podemos ir? Já fizemos o centramento. Eu vou convidar você para ir para o papai e para a mamãe. Antes de falar sobre isso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já perceberam que toda hora aparece esse pai e essa mãe, né? Se vocês... Quem não é terapeuta aqui, levanta a mão. Quem não é? A Ana Leite e a Ana Isabel. As duas Anas, olha que coincidência. A Dani também não. Anne, mas tem Anne, ó, que interessante, né? Ana Isabel, Ana Leite e a Dani não são terapeutas. Mas todas as terapias, elas olham de alguma forma de onde nós viemos, né? E as nossas raízes, já diz tudo, é raiz, é de onde eu vim. E o pai e a mãe
tem uma significância muito, muito forte na nossa vida. Sabe aquela música lá da Elis Regina? Nós crescemos, mas acabamos ficando sempre como nossos pais. Acabamos como nossos pais. Porque foi com a mamãe, com o papai que eu aprendi a ser gente. Foi com eles que eu aprendi a falar, foi com eles que eu aprendi a fazer essas caretas que eu faço. E dentro do meu sistema familiar, existe uma história. Quando eu nasci, já tinha uma história. E eu cheguei nesse enredo, a escola de samba já estava passando. E eu entrei no meio lá da ala e fui dançando junto. No enredo, no ritmo que já estava acontecendo. E eu vim e aprendi como é que meus pais falavam, eu falo também. Representações da realidade foram passadas através desse crescimento dentro dessa família. Foi lá dentro daquela casinha da mamãe, o útero, que eu fiquei por 9 meses. Independente se depois que eu entrei lá dentro, meu pai abandonou minha mãe, meu pai ou minha mãe me abandonaram, independente do que aconteceu depois, a vida só chegou até mim porque em algum momento de muito amor e intimidade, aquele homem e aquela mulher se juntaram. E quando nós olhamos para o pai e para a mãe, nós vamos olhar para o pai e para a mãe que mora aqui dentro. Não é o homem e a mulher. Entenderam? Eu não vou olhar para o homem e nem para a mulher. Eu vou olhar para o meu pai, para minha mãe, que me deram a vida. Isso, Camila, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos. Se quiserem abrir aí para cantar, pode cantar junto. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Pode abrir o fone aí para cantar, se quiser, fica à vontade. Aqui não tem restrição, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para ir olhar para o papai e para a mamãe. E eu vou dar uma explicação rápida. E vocês vão para essa linha de fazer uns com os outros. Tá bom? Nós estamos aqui em 15. Dá para fazer 3 salinhas. 3, não, 5 salas. Olha que legal. São 3 pessoas. Deixa eu explicar rapidinho. Então, pai e mãe e uma pessoa, que vai ser você. Aqui eu coloquei ser constelado. O constelado sou eu, tá? E aí e o facilitador aqui seriam 4. Aqui tá o facilitador porque esse PDF, eu esqueci de dizer, é uma parte do treinamento Frutíferos, que é o nosso curso lá Frutíferos, que tem 3 lindas aí, alunas que estão, a Regiane, a Patrícia e a Marilda, são minhas alunas, e a gente faz esses exercícios durante o treinamento. Então, aqui, no caso, tá escrito o facilitador, mas esquece o facilitador. É uma pessoa que sou eu. A outra pessoa vai ser meu pai e a outra pessoa vai ser minha mãe, tá bom? Então ninguém vai conduzir. Mas que coisa, Google, vai pra lá, já te desliguei, você continua aqui. Então você não vai falar, tá? A gente não fala nesse exercício, tá bom?
como nós temos um homem aí no meio de nós, um bendito seja entre as mulheres, que é o Maurício. Maurício tá aí ainda, Maurício? Tá aí, né? Tô firme aqui, Silmara. Então, como só temos o Maurício de homem, quando for a sua vez, Maurício, você vai primeiro olhar para a mãe, tá? E depois você olha para o pai. O resto de nós mulheres vamos primeiro para o pai e depois para a mãe. Tá bom? Por que essa diferença? Porque o homem, ele precisa, depois que ele toma a mãe, ele é interessante ele ficar no âmbito do pai, para o que é o pai que vai ensinar ele a ser homem. E para nós mulheres, quem ensina nós a sermos mulheres é a mãe, tá bom? Então, as mulheres vão primeiro ao pai e os homens vão primeiro à mãe. Passo 2. Você vai pedir licença para entrar no campo do sistema. Não precisa disso, porque é facilitador. Você vai dizer alguma também não precisa. Aqui, só o C que você vai entrar, levar em consideração. Você pede para que você vai escolher alguém para ser seu pai e alguém para ser sua mãe. E aí você vai ficar 1 minuto olhando para sua mãe. Só olhar. Não é para falar nada. Não é para trazer mensagens do além. Não é para fazer nenhuma psicofonia. Não é para fazer nada. É apenas para olhar. Tá bom? Tudo bem? Você vai ficar 1 minutinho olhando para sua mãe. Para o representante da sua mãe. Agradece. Faz um gesto de agradecimento. Respira fundo e olha para o seu pai. 1 minutinho. Agradece, tá? Desculpa, gente. Quando você olhar para o seu pai, você vai dizer essa frase. Pai, depois de 1 minuto de ficar olhando para ele. Pai, hoje percebo que sempre o segui. Honro você e sou grata. Mas peço sua bênção para que eu possa seguir a minha vida sem você, mas levando-o no meu coração. Tudo bem? Guardaram a frase? Qualquer coisa tá aí no PDF que eu enviei. Você pode abrir o seu PDF e ler, tá? O facilitador pergunta se é verdadeiro. Não vai ter facilitador aqui. Então você sente se isso é verdadeiro em você. Se isso vem mesmo da sua alma. Se for, você faz uma reverência ao pai ou à mãe, ao pai. Tá bom? Apenas um olhar. Você pode fazer também um gesto, do mesmo jeito que você fez para o eu divino. E se quiser, você pode dizer uma palavra que vier. Depois você as anota, tá bom? Se você não conseguir falar, se você não conseguir fazer um gesto, nenhuma palavra, não tem problema, tá tudo bem. Dá uma chacoalhada, que é quebrar, eu falo que é chacoalhar, mas é uma quebra de padrão. E aí você segue pro próximo. Se você estiver no pai, você vai pra mãe. Se você estiver pra mãe, na mãe você vai pro pai. Pra mamãe, você vai dizer essa frase. Mãe, hoje percebo que sempre quis ser como você. Isso é uma mulher falando pra mamãe. No caso do Maurício, ele vai trocar as frases, tá bom? Honro você e sou grato, mas peço a sua bênção
para que eu possa seguir a minha vida diferente de você, mas levando-a em meu coração. Que a mamãe, às vezes eu quero ser igual a ela. E por mais que eu me conflita com a minha mãe, eu acabo sendo igual. Porque quando eu conflito, sabe aquele pressuposto, quanto mais eu resisto, mais a coisa acontece. Quanto mais você persiste, existe mais, você fica mais grudado. Então, geralmente, nós, os homens, querem ser parecidos com os pais e as mulheres parecidas em algum nível com a mãe. Não é que querem, é inconsciente isso. Então, aí você após falar essa frase, você sente no seu corpo se isso é verdadeiro, tá bom? Se for verdadeiro, faça uma reverência para sua mãe, depois de olhar por um minutinho em silêncio. A única coisa que a gente fala nesse exercício é essas frases, tá? Não tem mensagem da mãe. Talvez o representante do pai ou da mãe vai ter um monte de coisa que vai passar pela cabeça, vai sentir um monte de coisa, querendo dar mensagem, querendo falar o que está sentindo. Eu entendo. Isso acontece. Mas não é para falar, tá bom? Se você puder olhar apenas e passar através apenas do pensamento, do seu olhar, é isso que é para fazer. Não é para falar. Tá bom? Se você não conseguir fazer no outro, também não tem problema. Termina o exercício, quebra o padrão e a outra pessoa vai fazer, tá bom? Eu vou dar 5, 3, 15 minutinhos para vocês fazerem. Nós estamos um pouco atrasados, talvez nosso encontro vá até um pouco mais, tá bom? Tudo bem para vocês aí? Tá. Então, eu vou separar as salinhas. Cadê as salas? São 5 salas. Eu tenho 3 alunas. Eu vou dividir elas. Vamos ver como é que fica aqui, peraí. Silmara, não tem problema para Rita, que não pode falar? Não, porque a maior parte do momento você pode pensar na frase, tá bom, Rita? Silmara, eu nunca fiz, eu não tenho a mínima ideia, não posso ficar só olhando, não. Quem tá falando? Aida, eu nunca fiz esse exercício, eu não tenho a mínima ideia, eu posso ficar só olhando? Você só vai... É exatamente isso que você vai fazer, você vai olhar. Sim, mas aquilo de escolher ir para o pai, para a mãe, eu não tenho a mínima ideia, é a primeira vez que eu estou vendo isso. Aida, então eu vou pôr você numa sala junto para você ficar observando, tá bom? Tá, obrigada. Deixa eu só ver aqui onde estão as alunas para não deixar elas tudo junto. Isso, Rita já fez. Olha lá, sabia que ia cair juntas. Deixa eu só arrumar aqui as salinhas. Assim. Para elas não ficarem juntas, senão começam a fofocar. Depois, se der tempo, vocês anotam, tá? Se quiserem, eu vou dar 15 minutos. Então, 1 minuto olhando pro pai,
Fala a frase e sente. 1 minuto olhando para a mãe, fala a frase e sente. Acabou. Aí troca de lugar. Aí quem foi representante vai fazer também. Então as 3 pessoas vão fazer o exercício, tá bom? Deixa eu ver, tem sala aqui só com 2 por causa da Aida ter saído, que é a sala 4. Eita, e agora? Aí você entra, Silmara. Eu vou entrar na sala 4, tá bom? Ó, são 9h30. Vocês querem 3 minutinhos de descanso? Ou não precisa? Não precisa, né? Não precisa. Ó, eu vou considerar 9h35. 9h20. 10 para as 10 a gente volta, tá bom? 9h50 nós voltamos. É bastante. Não, eu vou dar. Vou dar 5 20 minutos. minutos. 5 minutos para cada pessoa. Peraí, eu vou colocar. Tem como tirar isso aqui? Pera um pouquinho. A sala 4 ficou com a Cris e com a Lilian. Deixa eu ver se estão todas. Então, eu vou entrar na sala 4. Pronto. Abri as salas. Vão para lá. Apareceu algum botãozinho aí para vocês? Sim. Clica nele e vão para lá. Beleza. Vai para lá, Aida. Cris! Cris! Entrou mais uma pessoa aqui, não sei quem é. Clica aí no botãozinho da salinha para você ir para a salinha. Olhar para o papai e para a mamãe. Maria, conseguiu chegar. Abre tua câmera, Maria. Maria, abre tua câmera, por favor. Senão não posso colocar você na sala. Porque eu vou ter que sair e eu vou para a sala para treinar com elas. iPhone de Maria. Abra sua câmera. Bem, Maria, eu tô indo lá. Eu vou só aguardar aqui um pouquinho. Maria, abra sua câmera, por favor. Senão não posso deixar você ficar, Maria. E que Maria que é? Para eu saber, que aí eu devolvo o dinheiro para você. Tá difícil aí, Maria? Um iPhone tá difícil? Bem, eu vou para a sala 4. Se você não consegue responder, você não vai conseguir também participar. Eu tô indo lá para a sala 4 participar com elas. Você não consegue nem escrever no bate-papo?